Na letra G, é parecido com a letra F, só tem um detalhe, né? Log de 10.000. Aí você vai falar, ih, professor, você esqueceu de escrever a base aqui, de colocar a base. Não, não esqueci não. Quando não tem nada escrito, tá? Fica implícito que a base é 10, tá? Que é o logaritmo decimal que a gente chama. É tipo aquele lance da raiz quadrada, que quando não tem nada no índice, está implícito que é o 2, né? Quando você, né, se quiser colocar o 2, beleza, mas não precisa. Quando não tem nada, você já sabe que o índice ali é 2 e que, portanto, é uma raiz quadrada. Só quando for outro tipo de raiz que você tem que colocar o índice, né? Se for uma raiz cúbica, tem que botar o 3 e por aí vai. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, quando não tem nada escrito na base, é porque é a base 10. Pronto. E agora sim, ficou parecido com o que a gente tinha na letra F, né? Então, se eu quero saber quanto é isso aqui, eu vou chamar de x. E aí eu vou ter, então, 10 elevado a x é igual a 10.000. Bom, o 10.000 também, como só tem zero aqui, né? 1 seguido de zeros, também é uma potência de 10. Então, vai ficar 10 elevado a x é igual, tem 1, 2, 3, 4 zeros. Então, é 10 elevado a 4 e acabou, então. Esse x, que é o que eu queria saber, é igual a 4. Então, log de 10.000, na base 10, é igual a 4. Beleza? Letra H. Log de 1/10. Tá? Então, de novo, não tem nada escrito na base, então é porque a base é 10. Já vou colocar aqui. Tá? E aí, agora, esse está parecido, na verdade, com o item E. Lembra que tinha uma fração aqui que a gente fez uma conversão para uma potência de expoente negativo? Tá? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser 10 elevado a x é igual a 1/10. 10 elevado a x é igual a 1/10. Tá? Então, é reconhecer que isso aqui também pode ser escrito como uma potência de 10. Então, 10 elevado a x é igual a 1/10 é 10 elevado a menos 1. Então, pronto, já tem o resultado. X é igual a menos 1. Tá? Ou seja, log de 1/10 é menos 1. Letra I. Log de n elevado a 4 na base n. Tá? Esse n aqui é um cara genérico, tá? Não é nenhum número em particular. Né? Só estou mostrando que é o mesmo número aqui é o mesmo número aqui. Tá? Será que a gente consegue descobrir quanto vale isso, né? Ou se vai ficar, isso depende do valor de n, vamos ver. Então, eu vou chamar isso aqui de x, e aí a mesma coisa. Isso aqui elevado a isso é igual a isso. Vai ficar n elevado a x é igual a esse negócio aqui, n à quarta. Tá? E aí, ó, repara que para qualquer que seja o valor de n, né, como eu já igualei as bases, tá? Então esse x tem que ser igual a 4. Tá? Ou seja, o resultado disso aqui não depende do valor de n. Qualquer que se for n for, sei lá, 15, tá? Vai ficar log de 15 à quarta na base 15. O resultado é 4. Agora, se o m não for 15, for 1 trilhão, é log de 1 trilhão à quarta na base de 1 trilhão. Isso também vai dar o mesmíssimo 4. Tá? Letra J. Log de E elevado a 3,1 na base E. Esse E que eu escrevi aí, eu já tinha comentado no capítulo anterior de equação exponencial e função exponencial. Esse sim é um número, é uma constante, tá? Que a gente representa por essa letra E. É tipo o π, né, que é bem mais famoso. O π é uma letra, não do nosso alfabeto, não do alfabeto grego, que simboliza um número irracional, que é 3, 3,1, 4, 1, 5, tá, tá, tá. Eu não sei quais são as próximas casas decimais. Tem gente que eu sei que sabe, né? Bastante. Com E é a mesma coisa, tá? O E também é um número irracional, tá? Então ele também tem infinitas casas decimais sem periodicidade, né? E aí eu só sei a primeira casa decimal, acho que o segundo não tenho muita certeza, tá? Ele é 2,7. Eu vou parar por aqui, acho que a próxima é 1, mas não tenho certeza não.
tá? Então, é também essa constante aqui. Eu comentei sobre esse cara, só que no ensino médio, a gente não estuda, não é muito útil esse E, a gente não estuda as propriedades dele. Esse E realmente vai ser útil para quem for fazer algum curso de graduação ligado à matemática, e tem uma matéria chamada cálculo diferencial. E aí sim, que esse E vai ser o cara, né? Vai ser super útil para, tipo, o π é super útil para geometria, né? Por exemplo, esse é o cara super útil do cálculo diferencial, das equações diferenciais. Bom, mas enfim, o que a gente precisa saber aqui é que ele é um número, né? Esse número irracional aqui. E, na verdade, para fazer a letra J, a gente nem precisaria saber que o E é um número ou não, né? É muito parecido com o que a gente fez no item I, tá? Então, vamos fazer aqui. Vou chamar isso aqui de x, tá? Então, vai ficar isso elevado a isso é igual a isso. E aí, pronto. Igualei as bases. Esse x, então, vale 3,1. Nem precisa saber que diabo que é o E, né? Tá aí a resposta. Beleza? Letra K. Eu tenho LN20. Tá? Bom, então aqui já tem coisa diferente. Que diabo é esse LN aí? Tá? É meio parecido com o que aconteceu aqui na letra G do log decimal, né? Que não tinha base nenhuma. Aqui também não tem base nenhuma. Tá? Só que sequer está escrito log, tá? Esse LN aí. Bom, quando isso acontece, é porque isso aqui é a mesma coisa que log de 20 na base E. Esse E, aquele que eu acabei de falar, esse 2,7, não sei o quê. Tá? Esse LN é uma abreviação de logaritmo natural. Tá? Então, logaritmo natural é o log na base E. E pronto. Tá? A novidade é essa. Se eu for tentar resolver desse jeito que a gente está fazendo, né? Aqui, vamos ver. Vai ficar E elevado a x é igual a 20. E aí eu não consigo resolver como a gente estava fazendo antes. Né? Eu não consigo colocar o E na base 20, nem o 20 na base E, nem ambos em uma base comum. Tá? Então isso aqui, na verdade, não esquece isso. Tá? Como que a gente faz, então, para descobrir quanto vale esse LN20? Aí a gente tem que usar outro recurso, no caso a calculadora. Deixa eu abrir aqui a calculadora do Windows. E aí tem que só tomar um cuidado de que cada calculadora, a calculadora científica, com a função científica, né, claro. Cada calculadora pode funcionar com alguma sutileza diferente. Tá? Então, no caso aqui, tem esse botãozinho aqui para o LN, para o logaritmo natural. Tá? Também tem um botão de log, né? Que é o log na base 10, o log decimal. Né? Então, vamos até só brincar com esse aqui. Vamos fazer a letra G aqui na calculadora, o log de 10.000. Então, primeiro eu escrevo 10.000, e depois eu quero saber, então, quanto é log disso aí. Tá? Ufa, deu 4 que a gente tinha descoberto lá. E aí pode ter a calculadora que peça ao contrário. Primeiro você escreve log e depois coloca de quanto, né? Então, primeiro log, depois 10.000. Tá? Aqui no caso é o contrário. Então, é só tomar cuidado aí para qual que é o caso da sua calculadora. E aí, então, tem esse log na base decimal e tem esse log na base E. Oh, aqui apertei sem querer, desculpa. Tem o log na base E. Tá? E aí é uma limitação que a gente tem para calcular qualquer outro log. Tá? Mesmo se for o da letra A, que é facinho aqui, né, que a gente faz de cabeça, log de 9 na base 3, eu não consigo fazer na calculadora. Ainda bem, nem precisa, né, que é fácil. Mas se fosse o que eu falei lá no começo dessa matéria, o log de 5 na base 2, tá? Também são valores simples, né? 5, 2. Também não dá para fazer direto aqui na calculadora, porque eu não tenho como escolher uma base diferente. Não tem como escolher uma base 3, não tem como escolher a base 2. Aqui eu só tenho essas duas bases, a base 10, do log decimal, e a base E, do log natural. Tá? Aí você fala, então não dá para fazer? Qualquer outro? Dá sim. Só que eu preciso converter, fazer uma conversão, então eu preciso conhecer algumas propriedades operatórias dos logaritmos, né, algumas propriedades algébricas dos logaritmos que a gente vai ver ao longo desse capítulo, para aí sim poder usar a calculadora
para saber quanto vale, por exemplo, o log de 5 na base 2, que a gente não consegue nem fazer na mão e nem aqui direto na calculadora com esses dois botões. A gente precisa ainda fazer uma transformação para aí sim usar a calculadora. Tá? Mas tá, voltando aqui. Então, log natural de 20. Eu até poderia, deixa eu só esconder aqui um pouquinho, pensar nisso, nessa conta que eu que eu montei aqui, né? Não vou fazer, mas estava e elevado a x igual a 20, tá? Eu poderia fazer aquela estimativa de quanto seria, né? O e é 2,7, né? Quase 3, tá? Então, um número um pouquinho menor do que 3, elevado a quanto que vai dar 20, tá? Bom, vamos pensar no 3, tá? E aí vai ser talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos do resultado. 3 elevado a 2 é 9, então ainda não dá. 3 elevado a 3 é 27. Opa, então já ficou, passou um pouco, passou do 20, né? Então vai ser alguma coisa perto de 2, alguma coisa, perto de 3, esse resultado aqui, né? Esse valor de x aqui, do log de 20, do log natural de 20, tá? Então essa é a estimativa. Vamos ver aqui na calculadora quanto que dá mesmo. Tá? Então primeiro digito aqui 20 e peço o log natural. E ele me deu aqui o log natural de 20. Deu quase 3, né? Uma merrequinha de diferença, de menos de 5 milésimos. Então, eu não vou arredondar para 3 para não dar a impressão de que... Vou botar aqui, então, 3 casas decimais. Tá? Deixa eu escrever isso aqui. ln de 20, 2,995,7. Quais são as casas? Tá, vou deixar assim. Tá. Se eu quisesse deixar em 4 casas decimais, eu poderia parar por aí. Mas e se eu quisesse parar na terceira casa decimal? Aqui, na terceira casa decimal. Tá? E aí, ficaria 2,995? Tá? E a resposta é não. Tá? Eu teria que... Eu preciso ver o valor aqui da próxima casa decimal, para saber se esse cara continua 5 ou se eu tenho que arredondar para cima. Tá? Deixa eu pegar um exemplo com um valor mais simples. Deixa eu abrir um espacinho aqui. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o 2,38, tá? E quisesse arredondar só para uma casa decimal, tá? E aí, quanto ficaria? Quanto ficaria 2,3? Tá? Eu tenho que pensar o seguinte, nos vizinhos desse cara aqui, tá? De uma casa decimal. Então, esse 2,38, eu sei que ele está entre o 2,3 e o 2,4. O 2,4. Né? Posso até pensar, sei lá, 2,30 e 2,40, acho que fica mais fácil de entender. Né? Esse zero à direita da parte decimal, a gente pode acrescentar, pode suprimir, tanto faz. Se quiser colocar 2,300, 2,380, não importa, isso aqui esse é outro caso. Mas acho que deixando assim, acho que fica mais simples de entender. Tá, então, deixa eu desenhar aqui uma reta numérica. Tá? Imagina que eu tenho aqui, então, o 2,30 ou 2,3, e aqui eu tenho o 2,40 ou 2,4. Tá? Quem que está exatamente, vou até botar de outra cor, quem está exatamente no meio entre esses dois caras, o 2,30 e o 2,40? É o 2,35. Concorda comigo? Então eu preciso ver o seguinte, esse cara aqui, o 2,38, ele vai estar nessa primeira metade ou na segunda metade? Tá? Aí fica fácil, olhando quem está no meio fica fácil, né? Então esse cara está na segunda metade. Tá? Não sei exato, não preciso colocar exatamente onde, só preciso saber em qual metade que ele está. Ou seja, então ele está mais perto do 2,4 do que do 2,3. Tá? Moral da história, então se eu quisesse arredondar esse cara só para uma casa decimal, eu teria que usar 2,4. Tá?
Mas e aí? Eu preciso sempre ficar desenhando reta numérica para saber isso? Tá? Na verdade, não. Tá? O lance aqui é perceber o seguinte: a chave do negócio é esse 5 aqui, que é o cara que está no meio entre, né, entre os dois decimais vizinhos. Então, o que eu teria que, se eu quiser só olhando, batendo o olho no número, eu consigo saber se eu preciso arredondar para cima ou não. Tá? Ou seja, se esse cara aqui, se a próxima casa decimal for maior do que 5, então eu preciso aumentar, né, preciso aumentar uma unidade nesse camarada aqui. Arredondar para cima, que é o que está mais próximo. Se esse cara aqui for menor do que 5, se em vez de 2,38 fosse 2,32, tá? Menor do que 5, qualquer cara menor do que 5, então ele estaria nessa primeira metade, então ficaria 2,3 mesmo. O cara está mais perto do 2,3 do que do 2,4. Aí você pode perguntar, ah tá, e se for, vou até descer um pouquinho aqui mais. E se eu tiver 2,3514, sei lá, qualquer coisa. Tá? Eu quero arredondar só para uma casa decimal. Só que aqui é 5. E aí? Ele fica no 2,3 ou sobe para o 2,4? Tá? Repara só. O que está exatamente no meio é o 2,35. Esse cara já passou um pouquinho do 2,35. Então ele já está na segunda metade. Então eu teria que arredondar para cima. Ficaria 2,4. Tá? E aí, a herança disso é o seguinte: você pode pensar assim, ah, mas aí você sabe que é o 2,4 por causa desse restinho que estava aqui à direita do 5, tá? Mas aí a gente estende esse caso, mesmo se não tivesse outra coisa. Se fosse só 2,35 mesmo, né, exatamente no meio, a gente vai usar a mesma ideia, tá? A gente também, como meio que tanto faz, né, se ele está no meio, ele está equidistante do 2,3 e 2,4, né, fica mais fácil a gente usar a mesma regra do caso anterior, né? Em vez de ficar criando uma regra nova, já que nesse caso tanto faz, tá? Mas beleza, então vamos voltar lá para cima. Era disso aqui que eu estava falando. Então eu quero parar aqui na terceira casa decimal. Aí eu preciso olhar qual é então a quarta casa decimal. Se é maior se é menor do que 5 ou não, tá? Nesse caso aqui, a quarta casa decimal, a próxima casa decimal é maior do que 5. Então essa terceira casa decimal precisa aumentar uma unidade. Então, se eu quisesse deixar em 3 casas decimais, seria o 2,996. Beleza?